Eu estou cansado de ouvir comentaristas de rede social falando sobre os riscos da terapia de reposição de testosterona, que esse tratamento é perigoso, que ele vai arrebentar com o seu coração, vai causar câncer ou vai transformar você em alguém dependente para sempre. Esse tipo de terrorismo é tão desnecessário quanto deseducativo. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas mais comuns sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Loyola, médico, escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. Antes de qualquer coisa, você precisa entender de uma vez por todas que pelo menos 80% dos homens com níveis insuficientes de testosterona não precisam aplicar testosterona para recuperar seus níveis hormonais. Repete comigo para ver se isso fica tatuado aí na sua cabeça. 80% dos homens com níveis insuficientes de testosterona não precisa aplicar testosterona para recuperar seus níveis hormonais. Existe um número imenso de recursos, desde higiene do sono, controle do percentual de gordura corporal, gerenciamento do estresse, dieta intencional, treino físico direcionado, exposição regular ao sol, correção de micronutrientes, uso de suplementos, nutracêuticos, fitoterápicos, que podem ser utilizados com o devido conhecimento, método e consistência e que vão acabar entregando resultados extraordinários e vão corrigir a testosterona sem necessidade de colocar a mão numa ampola. Mas tudo bem, vai lá, tem aí uns 15 a 20% dos caras com insuficiência de testosterona que vão terminar precisando mesmo do recurso hormonal devido a algum problema orgânico. Nesses casos, a reposição bem feita, com o acompanhamento médico correto, não é perigoso. Para a grande maioria dos homens, não é perigoso. Isso não quer dizer que esse tratamento não possua riscos. Os riscos existem, mas eles são perfeitamente controláveis. E nesse vídeo aqui, eu vou te falar sobre os principais riscos que podem acompanhar esse tipo de tratamento. Primeiro, aumento do hematócrito, também chamado de policitemia ou eritrocitose, que basicamente significa o aumento da viscosidade do sangue. Esse aumento da viscosidade pode ser acompanhado pelo exame de sangue a partir de um marcador chamado hematócrito. O ideal é que o hematócrito não fique acima de 54%. Em homens que estão fazendo TRT, terapia de reposição de testosterona, estão fazendo TRT com testosterona gel, menos de 15% vão desenvolver eritrocitose em algum momento do tratamento. Nos homens que estão utilizando testosterona injetável, esse risco sobe para 40%. A conduta do que deve ser feito quando surge eritrocitose depende de cada caso, depende do tamanho do éster que está sendo utilizado, no caso de testosterona injetável, do intervalo entre as doses, a concentração do gel, a presença de causas secundárias, apneia obstrutiva do sono, tabagismo, desidratação, isso tem que ser corrigido. O que deve ser anotado é que o risco de morte precoce, por qualquer causa, não está aumentado nos homens com TRT que desenvolvem eritrocitose monitorada. O risco trombótico até existe, mas ele é manejável com a redução da dose, com a troca de injetável para gel e com flebotomia quando necessário. Por isso o monitoramento é importante. Em 2024, um estudo sobre TRT envolvendo mais de 5.000 homens mostrou que a TRT não aumenta a mortalidade por qualquer causa, mesmo nos casos de eritrocitose. Também em 2024, um artigo de revisão mostrou que não existe um aumento de mortalidade precoce por qualquer causa secundária à eritrocitose em homens que estejam fazendo TRT sob monitoramento médico. Em 2025, uma revisão sistemática da literatura sobre eritrocitose induzida por medicamentos não encontrou uma associação clara entre eritrocitose por TRT e aumento de tromboembolismo ou mortalidade. O problema da eritrocitose é justamente o fato de que alguns homens que nem precisariam aplicar testosterona estão aplicando e estão fazendo isso de qualquer jeito, sem exames de controle, sem revisão das doses, sem revisão do protocolo terapêutico. Aí, meu irmão, se você quer se meter a besta e fazer a coisa de qualquer jeito, não se espante quando o que você estiver fazendo sem saber o que está fazendo der errado. O problema não está no tratamento em si, mas na sua mistura de burrice com desespero e teimosia. Segundo, aumento dos níveis de estradiol. Uma vez que o estradiol é produzido a partir da conversão de testosterona em estradiol por meio de uma enzima chamada aromatase, quanto mais testosterona o sujeito tiver disponível, mais substrato,
a aromatase vai ter para produzir mais estradiol. O ideal é que o homem tenha um estradiol no sangue de, no máximo, 60 picogramas por ml, com uma relação testosterona total estradiol entre 10 e 30. Com um estradiol acima de 60 picogramas por ml, já pode aparecer retenção hídrica, alterações de humor, disfunção sexual e ginecomastia. Se o cara estiver fazendo TRT com testosterona gel, o risco de ter um estradiol muito alto é de apenas 10 a 20%. Se ele estiver utilizando testosterona injetável, esse risco sobe para 20 a 40% devido aos picos suprafisiológicos que acontecem com essa forma de tratamento. Em geral, se for detectado um excesso de estradiol, basta rever as doses, rever os intervalos das aplicações ou a concentração do gel para corrigir o excesso de estradiol. A última coisa que o sujeito deve fazer é sair por aí tomando inibidores de aromatase por conta própria, o que costuma ser exatamente a primeira coisa que o sujeito faz. Tem caras que até usam inibidores de aromatização de modo profilático, pensando em evitar o excesso de estradiol antes que isso aconteça. Isso é um erro. Se for para utilizar um inibidor de aromatase, a dose deve ser mínima, só se os sintomas de excesso de estradiol estiverem presentes, e mesmo assim, com um ajuste cuidadoso da dose e monitoramento cuidadoso dos níveis de estradiol. Senão o cara vai acabar saindo de um estado de excesso de estradiol para um estado de deficiência de estradiol, que é tão ruim quanto o excesso. Terceiro, supressão do eixo hipotalâmico hipofisário testicular. Seja na TRT com testosterona gel ou injetável, sim, quando você começa a aplicar o hormônio, a sua produção natural de testosterona é desligada. Isso acontece em praticamente 100% dos casos quando você utiliza apenas testosterona na TRT. O eixo hipotalâmico hipofisário testicular vai ver aquela quantidade de testosterona, aquele monte de testosterona circulando, entrando do nada e andando para todo lado, e ele vai pensar, pô, se o troço já está assim, cara, então eu não vou nem me esforçar para continuar produzindo isso. Essa resposta de desligamento do eixo é completamente normal e esperada na TRT. Nada demais nisso aí. Se por algum motivo houver necessidade de manter o eixo ligado mesmo durante o uso de testosterona exógena, existem alguns medicamentos que podem ser adicionados ao tratamento para manter o eixo ligado sem precisar suspender o uso do hormônio. Quarto, redução da fertilidade. Uma vez que o eixo hipotalâmico hipofisário testicular é desligado durante a TRT, os testículos vão receber menos estímulos dos hormônios da hipófise, e com isso eles vão reduzir de volume e vão parar de produzir espermatozoides. Em homens que estão fazendo TRT com uso de testosterona gel, mais de 70% desenvolve uma redução significativa da produção de espermatozoides durante o tratamento. Nos homens que estão fazendo TRT com uso de testosterona injetável, mais de 90% vão desenvolver uma redução significativa da produção de espermatozoides, sendo que nesses casos de testo injetável, a supressão da produção de espermatozoides é mais profunda e mais rápida quando comparada ao uso do gel. Caso o sujeito queira manter o volume testicular ou manter a fertilidade mesmo durante a TRT, existem diversos recursos medicamentosos que podem ser associados ao tratamento. Por exemplo, tanto o uso de HCG quanto o uso de enclomifeno são eficazes para evitar a supressão completa do eixo e manter a fertilidade em homens que estejam fazendo TRT. Quinto, risco cardíaco. O risco real de problemas cardíacos associados a TRT sob monitoramento médico adequado é muito baixo. E em muitos casos, esse risco é menor do que o risco de deixar o cara com deficiência de testosterona sem tratamento. Melhor tratar do que não tratar. O risco cardíaco realmente aumenta nos homens que possuem insuficiência cardíaca grave descompensada, NIRA 3 ou 4, nos homens cujo hematócrito está acima de 52 antes de iniciar o tratamento e nos homens que usam doses excessivas ou sem monitoramento, principalmente os caras que estão usando aí injeções de testosterona de curta ação por conta própria. Fora desses casos, a TRT é extremamente segura do ponto de vista cardiovascular. Em 2023, o estudo Traverse, o maior ensaio randomizado sobre TRT já realizado no mundo até hoje, mostrou que a TRT não aumenta o risco de eventos cardiovasculares maiores, nem aumenta a mortalidade em homens com deficiência de testosterona que estejam recebendo o tratamento.
Em 2025, uma revisão da literatura mostrou que a TRT, quando bem monitorada, é segura do ponto de vista cardiovascular. Os benefícios da TRT superam os riscos na imensa maioria dos casos. A deficiência de testosterona, quando não tratada, é que aumenta o risco metabólico e cardiovascular. Também em 2025, um estudo de coorte envolvendo mais de 400 homens mostrou que a deficiência de testosterona não tratada aumenta a mortalidade geral e o risco cardiovascular em homens. E mostrou ainda que a TRT não aumenta a incidência de eventos cardiovasculares. Pelo contrário, homens com deficiência de testosterona que fazem TRT por indicação médica apresentam uma mortalidade menor quando comparados a homens com deficiência que não estão sendo tratados. Todos os riscos que eu mencionei para você nesse vídeo podem ser minimizados ou até mesmo eliminados quando a TRT foi bem indicada do ponto de vista clínico e laboratorial e quando o tratamento é acompanhado com exames regulares, revendo as doses e individualizando o protocolo terapêutico. O que realmente é perigoso é deixar a testosterona baixa, porque isso aumenta o risco de diabetes, infarto, perda muscular, depressão, obesidade e morte precoce por qualquer causa. Homens que precisam de TRT e fazem esse tratamento de forma responsável, com acompanhamento profissional adequado, eles voltam a se sentir como antes, com mais energia, mais força, melhor humor, libido restaurada, capacidade de construir resultados bacanas. A TRT não é um passe de mágica nem um vilão. É uma ferramenta médica poderosa quando bem indicada e bem conduzida. Se a sua testosterona está realmente baixa, o risco maior é continuar vivendo em baixa potência por medo de informação errada. Mas lembre-se de novo, em mais de 80% dos casos de deficiência de testosterona, o cara não está precisando de uma seringa de bujãozinho para resolver o problema dele. Ele está precisando é tomar vergonha na cara, começar a agir como um homem adulto que ele deveria ser a essa altura do campeonato e parar de sabotar o seu próprio corpo. Pare de sabotar seu próprio corpo e comece a mudar alguns hábitos. Pare de ser ansioso e comece a ser estratégico. Um grande abraço, gente boa! Fera, se você quiser saber mais, ganhar mais potência, mais autoconfiança, secar essa barriga aí e ficar no shape, comenta esse vídeo com a palavra testo e vem participar do meu grupo fechado no WhatsApp. Comenta testo e eu te envio um direct com link de acesso ao grupo. Inclusive, daqui uns dias, anota aí, daqui uns dias, vai rolar uma aula sensacional para o pessoal do grupo sobre como aumentar naturalmente seus níveis de testosterona. Eu tenho certeza de que esse conhecimento vai ser útil para você. Comenta testo, eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!